Olá, bom dia. É sempre muito bom podermos começar nossos dias vibrando positividade, renovando nossas atitudes diante da vida. Quando escolhemos o livro O Homem Integral para podermos trabalhar durante nossas manhãs de terças e quintas-feiras, a proposta era que nós pudéssemos, para além da leitura e da reflexão sobre o texto, buscarmos interpretar os ensinamentos e a mensagem da benfeitora Joana de Ângeles e trazer esse conhecimento para a nossa atitude prática, para o nosso dia a dia. Porque a verdade é que, se nós não buscarmos renovar nossos hábitos, buscarmos mudar a nossa postura diante da vida, de nada vale o conhecimento, a teoria. A teoria sem prática, ela é vazia. Então, o convite que nós fazemos a todos vocês que nos acompanham neste canal é que nós possamos, pouco a pouco, irmos trabalhando em nós aquelas motivações íntimas, de modo que nós possamos estar trazendo essas reflexões que Joana nos propõe para o nosso dia a dia. E hoje, o convite que eu os faço é que possamos juntos estar refletindo sobre o capítulo de número 21. Esse capítulo ele tem como título O Homem Moderno. E neste capítulo, Joana vai iniciar justamente falando que, buscando enganar a sua realidade mediante a própria fantasia, o homem moderno procura a projeção da imagem sem o apoio da consciência. Evita a reflexão esclarecedora, que pode desalgemar os problemas, e permanece em contínuas tentativas de negar-se, mascarando a sua individualidade. O ego exerce predominância no seu comportamento, estereotipa fantasias que projeta no espelho da imaginação. Irrealizado porque, fugindo do enfrentamento com o seu eu, transfere-se de aspirações e cuidados a cada novidade que depara pelo caminho. Não dispõe de decisão para desmascarar o ego, por temer petrificar-se de horror. Qual se aquele fosse uma nova medusa que Perseu e apenas ele venceu, somente porque a fez contemplar-se no escudo espelhado que lhe dera a tela. Obviamente, esse espelho representa a nossa consciência lúcida, que descobre e separa objetivamente o que é real daquilo que apenas parece. Nesse sentido, o ego que vive e reincide nos conteúdos inconscientes necessita de conscientizar-se, desidentificando-se dos seus resíduos emergentes. O homem vive na área das percepções concretas e, ao mesmo tempo, das abstratas. A cultura da arte faz que ele se porte, ora como observador, ora como observado, e ainda o observador que se observa, a fim de poder transformar os complexos ou conflitos inconscientes em conhecimentos que possa conduzir, senhor da sua realidade e dos seus atos. Sua meta é poder sair da agitação na qual se desgoverna para observar-se à distância, evitando o sofrimento macerador. A este ato chamamos a separação necessária entre o sujeito e o objeto, através do qual se observam os acontecimentos sem os sofrer de forma dilacerante, modificando o estado de ânimo angustiante para uma simples expressão do conhecimento, mediante a transferência da realidade que jaz no espírito para o exterior das formas e da emoção. A reflexão constitui um admirável instrumento para o logo, apoiando-se na cultura e na realização artística, social, solidária, que desvela os mananciais de sentimento e de consciência humanos. Jogado em um mundo exterior agressivo, no qual predominam a luta pela sobrevivência do corpo e a manutenção do status,
O homem acumula conteúdos psíquicos não descartáveis nem digeríveis, avançando apressado para o estresse, as neuroses, as alienações. Acumula coisas e valores que não pode usar e teme perder, ampliando o campo do querer, mas pelo receio de possuir de forma insuficiente, sem dar-se conta da necessidade de viver bem consigo mesmo, com a família e os amigos, participando das maravilhosas concessões da vida que lhe estão ao alcance. A mensagem de Jesus é uma oportuna advertência para essa busca insana, quando ele recomenda que não se ande, pois, ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. Comedir-se, agir com sensatez e tranquilidade, confiar nos próprios valores e nas possibilidades latentes, são regras que vão ficando esquecidas, a prejuízo da harmonia pessoal dos indivíduos. Os interesses competitivos postos em jogo, a aflição por vencer os outros, a sobrepor-se às demais pessoas, desarticularam as propostas da vitória do homem sobre si mesmo, da sua realização interior, da sua harmonia diante dos problemas que enfrenta. As linhas do comportamento alteradas, induzindo ao exterior, devem agora ser revisadas, sugerindo a conduta para o conhecimento dos valores reais, a redescoberta do sentido ético da existência, a busca da sua imortalidade. Quando o homem moderno passar a considerar a própria imortalidade em face da experiência fugaz do soma, empreenderá a viagem planificadora de trabalhar pelos projetos duradouros em detrimento das ilusões temporárias, observando o futuro e vivendo-o desde já, empenhado no programa de sua conscientização espiritual. Nele se esculpirá, então, o modelo da realização em um ser integral, destituído do medo da vida e da morte, do medo da sombra e da luz, do medo do transitório e do permanente, da aparência e da realidade. Será um homem que entende que é, sim, um ser espiritual, que ele não precisa temer esse encontro consigo próprio, que todos nós tememos. É tão mais fácil imaginar que somos aquela pessoa que idealizamos, não é mesmo? É tão mais fácil imaginar que carregamos todas as virtudes diante da vida. É tão mais fácil não nos olharmos em verdade. Construirmos uma espécie de personagem que vamos apresentar ao mundo, mas a qual não conseguimos sequer olhar, pois ainda há muita sombra. Uma sombra que não gostaríamos de carregar, mas que ainda carregamos. E justamente por isso nos amedrontamos, porque temos medo de olhar para essa sombra. Temos medo de enxergar aquilo que ainda existe em nós, mas que nós não gostaríamos que existisse. Ficamos horrorizados diante disso. Ainda mais da possibilidade das pessoas descobrirem que nós trazemos isso. Porque vivemos ainda num mundo muito pautado pelas aparências, onde nos preocupamos muito mais com o que os outros pensam do que sermos em verdade aquilo que somos. E aí, nesse sentido, Joana nos traz uma analogia à figura da Medusa, que Perseu venceu porque a fez contemplar-se diante de um espelho. E nós? Será que somos capazes de olhar para um espelho que reflete a nossa verdadeira alma, aquilo que trazemos dentro de nós? Será que somos capazes de manter nossa consciência lúcida diante das nossas escolhas e diante da nossa postura diante da vida? Será que conseguimos distinguir aquilo que é real em nós daquilo que simplesmente é aparência? Nós trazemos o ego ainda muito forte. E o nosso ego, ele vive e reincide aqueles conteúdos que são inconscientes e nós precisamos trazê-lo para a consciência plena, para o que é real, para aquilo que a gente consegue realmente entender. Nós precisamos entender que a nossa meta, nesse estágio evolutivo em que nos encontramos,
É sair dessa agitação que nos faz correr como se estivéssemos todos numa grande maratona, sem tempo para nada, num tempo em que falsamente acreditamos que as pessoas que mais correm, que mais se sobrecarregam, são as mais produtivas, dignas de nossa admiração. Entretanto, normalmente essas pessoas são aquelas que mais fogem de si próprias. São as que têm mais dificuldade de olharem para o seu espelho, olharem para si próprias. Estamos no momento de desacelerar. Não de deixarmos de ser produtivos ou de produzirmos boas coisas diante da vida, mas de sermos capazes de fazer cada coisa a seu tempo e de olharmos para aquilo que precisa ser renovado verdadeiramente em nós. De sermos capazes de enxergar nossas sombras com lucidez, não para nos culparmos, não para nos punirmos, não para nos envergonharmos, mas para enxergarmos aquilo que realmente precisa ser renovado em cada um de nós. É preciso termos autocompaixão e olhar para nossas fragilidades não com dor, mas com vontade de renovação, com um desejo sincero e honesto de transformar em realidade aquilo que é bom e trazer coisas que possam renovar e modificar, gerando luz a essas sombras que ainda carregamos. A reflexão é um grande instrumento para todos nós. Mas quantos de nós, no dia a dia, separamos um tempo para refletir sobre nossas escolhas, sobre nossa conduta? Falamos muito, julgamos muito, condenamos muito, saímos a passos largos diante da vida, mas nos esquecemos de meditar sobre os problemas da nossa existência, de refletir sobre nossa própria conduta. Por isso é tão importante que reservemos ao menos um tempo, um momento do nosso dia para meditar sobre aquilo que fizemos ao longo do dia, sobre nossas escolhas. É, é preciso que, ainda que estejamos em um mundo exterior adverso, agressivo, onde as pessoas muitas vezes vão estar competindo umas contra as outras, que nós possamos nos manter equilibrados, serenos, que nós possamos entender que não é pelo excesso que nós vamos encontrar o equilíbrio tão almejado, que é preciso entender o propósito da nossa existência, que é um propósito pedagógico, de crescimento para cada um de nós. E que nós precisamos entender que para tudo é preciso encontrar equilíbrio. A mensagem de Jesus é um grande convite para que possamos buscar esse autoencontro. E Jesus ainda diz: não se ande ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Essa vida corrida nos traz ansiedade. E a ansiedade não nos permite ter lucidez diante dos fatos, porque a gente não consegue estar vivendo os fatos quando eles precisam ser vivenciados. A gente fica sempre à espera do dia de amanhã, sempre na expectativa pelo que irá ocorrer. E estando num mundo ainda muito conturbado, é natural que essa expectativa seja uma expectativa negativa, muitas vezes, que a gente sempre espere pelo pior. E isso nos dá angústia, isso nos desespera, isso nos traz, né, pensamentos negativos, que em nada contribuem para a nossa jornada aqui na Terra. É preciso que estejamos tranquilos, realizando uma etapa de cada vez e sendo capazes de enxergar os sinais que a vida nos dá, nos oferta as oportunidades de aprendizado, estando presentes, não deixando a coisa passar, para que a gente não chegue a um tempo e a gente fale assim: nossa, o tempo passou e eu não vivi nada, não fiz nada. E essa sensação só fica em nós porque, quando nós estávamos ali passando pelas situações, a gente não estava realmente vivendo a situação, a gente ainda estava esperando o que iria acontecer depois. É como pais que têm filhos e já se preocupam com o vestibular, com a vida futura, com a vida adulta, esquecendo-se de que esses filhos precisam vivenciar bem o período da infância.
Eles precisam daquele momento, mas nós temos ainda, nesse nosso atual estágio evolutivo, uma necessidade exacerbada de vencermos os outros, de sobrepor-se, né? Temos de sempre estarmos acima dos outros, e com isso nós desarmonizamos o nosso ser. Nós trazemos comportamentos equivocados, pensamentos que não são positivos. E estamos, nesse momento, sendo convidados a um despertar, a uma renovação de atitudes, onde somos convidados a olhar aqueles valores que são reais, distinguir o que é real do que é ilusão, buscando, né, entender qual é o sentido ético da nossa existência, dentro da perspectiva da busca da nossa própria imortalidade. Quando nós começarmos a entender que nós estamos numa experiência terrena, mas que nós somos seres espirituais, nós vamos ser capazes de ter uma vida mais plena, porque nós saberemos quais são as condutas, quais são as questões que realmente nos motivam e que nós devemos seguir, quais são os valores que nós devemos trazer para as nossas próprias existências. Esse é o desafio. Esse é o desafio que Joana nos convida. Que nós possamos estar plenos diante da vida. Que nós possamos nos manter com as mentes lúcidas para que possamos realizar boas escolhas e vivenciarmos os desafios que a vida nos apresentar a cada dia, com serenidade, equilíbrio, deixando para o dia de amanhã os desafios que estão por vir, sem grandes ansiedades, sem grandes expectativas. Que possamos viver a vida real, sem muitas fantasias, que nos distanciam da nossa realidade espiritual, que nos distanciam de quem realmente somos. Que possamos estar plenos por nós e por aqueles que nos acompanham nessa nossa trajetória, para que ao término da nossa jornada, nós possamos ser capazes de olhar e vermos o quanto nós caminhamos. A gente fica muito preocupado com a linha de chegada, mas o barato, o grande barato, o que é realmente bacana na vida é a estrada, é o percurso, são os encontros que vamos tendo ao longo da trajetória, são as oportunidades. A linha de chegada é só uma meta, mas é justamente o que a gente vai fazer até lá que vai proporcionar aquele crescimento que a gente precisa, aquele aprendizado tão necessário para o nosso despertar e para o nosso crescimento espiritual. Essa é a mensagem de hoje. Espero que todos fiquem bem, tenham um bom dia, uma boa semana, e eu os convido para retornarem aqui na próxima quinta-feira para que possamos juntos estudar o Homem Integral. Muita paz.